Olá, tudo na paz? Tudo tranquilo? Definição de arrependimento. O que é arrependimento para você que está me escutando? O que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de atitude, beleza? Então, quando alguém falar, eu vou me arrepender do meu pecado. Então ele está falando, hoje eu vou mudar de atitude. Eu vou sair dessa vida desgraçada que eu estou vivendo para viver uma vida na graça de Deus. Muitas pessoas que se arrependem mudam de ideia. As pessoas que se arrependem, ela decide viver de forma diferente. Isso é arrependimento, mudança de ideia. Arrependimento é a pessoa decide viver de uma forma diferente. Tipo, ele roubava, não rouba mais, se prostituía, se prostitui mais, adulterava, não adultera mais, mentia, não mente mais. Agora ele se arrependeu do seu pecado. Ele deixou de fazer tudo aquilo que ele fazia outrora. Agora ele simplesmente vive na influência da graça de Deus. Outra coisa, a salvação acontece quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e se volta para Deus. Então, enquanto a pessoa não se arrepender do seu pecado, ela não é salva. Porque todo aquele que foi chamado para a salvação, ele se arrepende dos seus pecados. Sempre é a ação do Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. E isso é fascinante. Então você pode dizer, aquela pessoa foi alcançada pela graça, depois que ela foi alcançada pela graça, nunca mais ele bebeu, não fumou, não furtou, nunca mais foi preso. Por quê? Porque foi alcançado pela graça e o Espírito Santo deu a capacidade para aquela pessoa se arrepender. Arrependimento, irmão, significa mudar de direção. Arrependimento significa mudar de pensamento. Então, arrependimento é você estar numa direção oposta e agora você direciona numa direção exata e você agora vai direto, andando em um caminho aonde agora as pessoas veem que esse caminho é o caminho da graça de Deus manifestando em você. Inteligente. Então, arrependimento significa mudar de direção. Arrependimento significa mudar de pensamento, que nós falamos na questão da metanoia. Então, quando nós falamos na questão da metanoia, nós entendemos que arrependimento é metanoia, é mudança de pensamento. Amém? Outra coisa interessante, Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Está em Timóteo 2, versículo 22, que a Bíblia diz que arrependimento é reconhecer o pecado. Então, quando você olha para você e você entende que agora você conseguiu se arrepender do seu pecado, não fazer aquilo que você fazia mais, é porque a ação da graça se manifestou em você e agora o Espírito Santo te dá a capacidade para não fazer aquilo que te prendia em correntes. Então você agora é alguém liberto para a glória de Deus, porque a graça de Deus te deu essa força. O Espírito Santo te deu essa força para você ser liberto de todas as armadilhas, de todos os pecados que o diabo traumatizou na sua vida. Amém? Então, arrependimento é reconhecer o pecado. Outra coisa, para se arrepender, a pessoa precisa do quê? De entender por que pecou. Será que aquilo que eu fiz, será que realmente é prejudicial à minha vida espiritual? Tudo aquilo que corrompe a palavra, tudo aquilo que faz que a sua relação, sua relação de você e do Espírito Santo seja destruída, o vínculo entre você e o Espírito Santo seja destruído, é pecado. Você não deve cultivar. Outra coisa, o arrependimento te faz você mudar de vida.
A sua vida é mudada diante de Deus e diante dos homens. Outra coisa que você tem que aprender é que arrependimento não é só ficar triste. Arrependimento te faz você mudar de comportamento total. Beleza? Então assim, ó, tem pessoas que fazem coisas más e ele fica angustiado, fica depressivo, fica atribulado. Mas se for para ele fazer de novo, ele fazia. Por que ele fazia? Ele fazia porque ele não se arrependeu do pecado. Então ele permanece fazendo. Então ele não se arrependeu do estado de desgraça que ele vive. Arrependimento é também decidir mudar de vida, ou quando alguém se arrepende, ele precisa abandonar o pecado e viver para Deus. Então é isso. O ser humano se arrependeu, ele abandonou o pecado, e ele decide abandonar o pecado, ele vive eternamente para Deus, vive inteiramente para Deus, desculpa. Então você tem uma vida inteira com Cristo, você tem uma vida de verdade com Ele, onde agora você entende e compreende que a ação do Espírito Santo de Deus em você, que te faz você dizer não ao pecado, e você nunca mais lembra daquilo, e você tem nojo daquilo, e você decide viver agora inteiramente para Ele. Amém? Outra coisa interessante, que ele não se contenta com o pecado. Ele é alguém que tem nojo do pecado, nojo daquilo que ele fazia. Tipo, o cara que era um ex-drogado, prostituto, espírita, era homossexual, era tudo que não prestava. Fazia um monte de coisas que prendia ele, entendeu? Não estou falando que homossexual não presta, longe de mim. Eu estou falando que tem pessoas hoje que veio para o Evangelho e eram homossexuais, foram libertos pela graça de Deus, viviam nas drogas e foram alcançados pelo poder do Evangelho, e isso trouxe para ele uma vida no qual ele reconhece que somente Cristo tem o poder para livrá-lo. Então, mas ele não tem desejo de voltar. A Bíblia diz assim: se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Sereis livres. Amém? Porque você tem que entender que quem tem essa vida de arrependimento quer fazer o que é certo e agradar a Deus. Romanos 2, versículos 6 ao 8. Vamos ler lá? Romanos 2, versículo 6 ao versículo 8. Vamos lá. Romanos 2, 6 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: que atribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor o bem procuram a glória e honra e incorrupção, mas gira a indignação aos que são intenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à equidade. Então, quando nós olhamos, nós vemos que as pessoas arrependidas querem fazer o que é certo e agradar a quem? A Deus. Outra coisa que você tem que entender, quais são as consequências do arrependimento. Primeira coisa, a principal consequência do arrependimento é a vida diferente. Puxa, você antigamente era assim, você lembra quando os amigos assim, quando nós dávamos rolê, que a vida era assim, você fazia isso. Agora, as consequências do arrependimento é uma vida diferente. Outra coisa, a atitude em relação ao pecado muda. Você tem a inversão às coisas más. O pecado já não te pertence mais. Agora as pessoas não querem continuar pecando. Eu não quero mais essa vida de pecado, essa vida de miséria, de abominação. Agora eu quero só a vida em Cristo, em mim. Outra coisa que você tem que entender: com a ajuda de Jesus pode rejeitar o pecado e escolher fazer o que é certo. Então, com a influência do Espírito Santo de Deus na sua vida,
você tem essa capacidade de entender que o Espírito Santo de Deus vai trazer em você a palavra de dizer não para o pecado. Não aceito. Eu quero a cada dia Jesus de Nazaré. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 8. Tiago 4, versículos 7 a 8, onde diz a palavra. Vou começar no versículo 7. Todavia, da maior graça, portanto, diz Deus, resisti aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus e ele se chegará para vós. Limpai as mãos pecadoras e vós de espírito vacilante. Purificai os corações. Então você vê que a Bíblia sempre manifesta com atos do Espírito e essa capacitação do Espírito Santo se revelando na vida do homem. Outra coisa que você tem que entender, a pessoa arrependida está pronta a aceitar a correção de Deus. E aprender o quê? Como viver de maneira certa. Então, você se arrependeu do pecado, agora o Espírito Santo só está aqui, ó, te corrigindo, te colocando na linha, te dando uma vida nova, uma vida de retidão. Você não vai questionar com o Espírito. Você vai questionar com você mesmo o quanto você precisa melhorar em Cristo Jesus. Ok? Outra coisa, isso não significa que nunca mais o ser humano vai perder. Tipo, eu não me arrependi, mas isso não significa que você não vai pecar. A Bíblia diz que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos propensos a pecar. Nós temos essa carreira para pecar. Nós temos mais tendência de pecar do que de se santificar. Por isso que nós não nos santificamos. Por isso que nós, a cada dia, vivemos uma vida na qual o Espírito Santo de Deus nos santifica para viver uma vida e uma realidade nele abundantemente. Amém? Então diga, Senhor, me capacita, Senhor, me fortifica. E o Espírito Santo de Deus estará te capacitando todos os dias, em nome de Jesus. Então, o que você tem que entender? O que significa que vai pedir perdão e se esforçar para fazer melhor e lutar contra o desejo da carne. Então, essa luta entre o Espírito e a carne ela é constante. Paulo falou assim que a carne luta contra o Espírito contra a carne. Quando fala carne, é natureza carnal, é só a natureza pecaminosa. Que você volta a fumar, beber, se prostituir, voltar a roubar, voltar a ser quem você era antigamente, alguém que não dava importância às coisas de Deus. Então, você vai ter uma luta interna, uma luta com você. Mas quando você anda no Espírito, você vive no Espírito, você tem essa graça dada pelo Espírito Santo de Deus de viver uma vida abundante nele e de entender o quanto ele superabundou na sua vida. A Bíblia diz assim, onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Então você vai viver uma vida de oração, pedindo, Senhor, me perdoe todo mal, me dá graça para me se esforçar para dizer não ao pecado. E agora você vai tirar as pessoas que estão no pecado para viver na natureza que você está. Porque sua natureza não é uma natureza de pecado. Sua natureza é a natureza do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, qual que é a nossa consequência do arrependimento? É a libertação da culpa. Não tem quando a pessoa pega e fala e fica, eu estou com a consciência pesada. Não. Quando Cristo te liberta, quando a obra do pecado é extinguida da sua vida, automaticamente o Espírito Santo de Deus tira toda a culpa da sua mente. Você já não vive mais de culpa, agora você vive no Espírito, você vive em Cristo Jesus. Então toda a graça de Deus que é manifestada em você é manifestada sem culpa. Agora você vive
na liberdade do Espírito Santo de Deus. Ok? Outra coisa que você tem que entender, as pessoas arrependidas entendem que não estão mais debaixo da condenação. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora convenceu elas que elas são salvas, e elas entendem agora que em Cristo estão salvas, alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Então o tempo passa, o arrependimento traz muitas consequências exteriores. Deus liberta do pecado para poder praticar boas obras. Agora, você saiu do estado miserável, se aproximou em Cristo no estado da graça, e agora você está praticando tudo aquilo que é bom. Nós olhamos em Tito 2:14, vamos ler lá. Tito 2:14 diz assim a mensagem do Eterno: que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Isso que é interessante, que agora Deus te libertou, amém, do pecado para poder praticar boas obras. Por isso que nós fomos alcançados, para que as boas obras de Cristo esteja manifestada em nós todos os dias. Outra coisa, ele põe o desejo de fazer o quê? O bem no coração e ajudar e pôr em prática. Então, tipo assim, Cristo te traz para a graça e coloca no seu coração um ato de ajudar alguém, como diz, alcançar alguém. Você alcançou alguém. E aí, através de você, Cristo vai colocar o quê? Você vai colocar em prática todo o amor de Deus que manifestar na sua vida. Ok? Outra coisa, o avivamento pode ser individual ou coletivo. Aí nós, através desse ato do arrependimento, manifesta o que em nós? O ato da ação divina de Deus em nossa vida. Então, para acabar aqui, depois nós vamos entrar aqui o que é avivamento. Você tem que entender, o Espírito Santo te libertou, irmão, mudou sua vida e te deu um novo caráter, uma nova vida. É sinal que você é filho de Deus e Cristo te alcançou para a salvação, e muitas coisas Ele vai fazer na sua vida. Se você crer nisso, diga glória a Deus. Que Deus te abençoe e que a ação do Espírito Santo a cada dia possa te alcançar e você possa ser alguém que o Espírito Santo quer que você seja. Fique na paz, meu querido.